Minha gente, nesse bloco continuamos estudando a Defensoria Pública na Constituição, mas nos seus reflexos no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, que é a lei recente de 2015, entrando em vigor em 2016, tratou da Defensoria Pública. O que vocês acham? Eu queria que vocês tivessem a seguinte percepção. Se perguntassem para o CPC de 73, quem é a Defensoria Pública? Ele diria para você, não tem a menor noção de quem seja. Se perguntassem para o CPC de 2015, com vigência em 2016, quem é a Defensoria Pública? Conheço, sei sim, é uma instituição muito importante no acesso à justiça, pela multiportas buscando solução consensual e, se não resolver as questões da solução extrajudicial, ela vem para o judiciário com uma função fundamental de viabilizar o acesso ao poder judiciário daqueles que não têm condições de pagar as custas e honorários. Observem, o CPC de 73, ele desconsiderou, ele ignorava a existência da Defensoria Pública. Em verdade, naquela época, a instituição vivia um período muito difícil. Eram pouquíssimos os lugares onde existia Defensoria. No Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos Defensoria, mas na maioria esmagadora dos estados não havia Defensoria Pública. Não havia Defensoria Pública no Distrito Federal, não havia Defensoria Pública na União. Esse crescimento surgiu pós a edição do Código de 73 e, naturalmente, as eventuais aparições surgiram no CPC anterior com uma e outra alteração específica. Pois bem, com o novo CPC, que é a Lei 13.105 de 2015, essa realidade é completamente diferente. A instituição, ela existe, ela vem com bastante força. Se temos um CPC que desconhecia essa instituição, nós temos um atual CPC que conhece, enobrece e potencializa as suas atividades, em especial suas funções e prerrogativas. É fundamental que você visualize o novo Código de Processo Civil bem percebendo as funções institucionais e as prerrogativas. Vai se perceber que houve uma reprodução no Código de Processo Civil, aquilo que já existia na Lei Orgânica Nacional, e houve alguns acréscimos. Há algumas novidades e que altera, assim, ampliando as funções da Defensoria, ampliando, esclarecendo, criando aí um perfeccionismo no que se refere aí ao desenho das atividades institucionais, ok? Gostaria desse primeiro momento, então, vou destacar para vocês qual o grau de relevância disso aí para o concurso. 100%. Ok? Esse novo Código de Processo ainda não esteve em vigência quando do último concurso. A perspectiva é gigantesca que ele caia maciçamente no concurso, ok? Dentro de princípios institucionais é relevante, dentro de tutela coletiva, óbvio que é imprescindível, enfim, temos aí uma alta probabilidade. E aí, o que tem de relevância sobre o tema? Queria, num primeiro momento, já não deixar de sugerir, recomendar a vocês que assistam às aulas do professor Rodolfo. O professor Rodolfo tem um módulo específico para o concurso da Defensoria Pública, que vai estar aí numa dobradinha conosco, ok? Quero destacar também que, tão logo estava na iminência do Código de Processo Civil entrar em vigor, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro criou a comissão para versar sobre os impactos do novo Código de Processo nas atividades da Defensoria. Nós temos aí um conjunto
com diversos enunciados, um conjunto com praticamente 50 enunciados da Defensoria sobre o novo CPC, que acho que é um tema fundamental. Junto a este vídeo, a este áudio, nós vamos estar separando também um material em papel para que vocês possam acessar, ok? Esse conjunto de enunciados, eles versam sobre gratuidade de justiça, versam sobre custas, honorários, procedimento comum, tutela provisória, contestação por negativa geral, ação possessória multitudinária, precedentes e incidentes uniformizadores, recursos, convenções processuais, responsabilidade do defensor público e jurisdição voluntária. São aproximadamente 50 enunciados de extrema valia para que os senhores tenham à mão para o estudo de processo civil, notadamente as questões atinentes à defensoria pública. Então, olha só, nunca se viu uma lei nacional prestigiar tanto assim a instituição, ok? Temos aí as nossas profundas homenagens e agradecimentos ao quem então conduziu os trabalhos sobre o assunto, presidido aí então pelo excelentíssimo senhor ministro Fux, que é um grande defensor do acesso à justiça, que é um grande defensor da defensoria, que em essência é defensor daqueles que não têm acesso a pagar advogados e suportar as custas. Então, um especial carinho aí, um especial agradecimento ao ministro Fux pelo que ele fez em favor da população brasileira, enaltecendo a defensoria, colocando a instituição dentro de uma norma processual com caráter nacional, que com isso facilita as atividades institucionais e também fez muito contundente o avanço nas nossas funções. E um dos temas que nós vamos destacar, inclusive, é o custos vulneráveis. E este tema é uma novidade, tópico aí com grande probabilidade. Então, quero destacar para vocês que há uma série de enunciados que estarei disponibilizando para todos, tá? Junto a esse áudio, vai ter aí um material escrito para que vocês possam ter à mão e proceder aí os estudos, as interpretações dadas pelo grupo de defensores públicos com o exame do novo CPC. Tá. O novo CPC de 2015, comparando com o de 73, nós temos aí mais de 50 dispositivos que falam só sobre defensoria pública. Há uma verdadeira revolução, um verdadeiro crescimento institucional, as dificuldades que a instituição tinha de ser pouco conhecida, com esse número cada vez maior de defensores públicos pelo Brasil, isso vai facilitar bastante, porque todos os magistrados, todos os operadores do direito, né, vão poder conhecer melhor um pouco das funções institucionais, assim como também das prerrogativas, temática que gerou bastante problema, principalmente para a Defensoria Pública do Rio, que teve que combater no Supremo Tribunal Federal uma série de ações diretas de inconstitucionalidade contra prerrogativas e instituições. O novo CPC, ele incorpora uma jurisprudência favorável à instituição, favorável ao acesso à justiça, e estamos então aí fazendo um registro, rendendo as homenagens ao então excelentíssimo ministro Fux. Pois bem, dentro desse contexto, gostaria que os senhores bem percebessem, o Código de Processo Civil, ele, assim como a Constituição Federal, com redação pela Emenda Constitucional 80 de 2014, a Constituição Federal, com a Emenda 80 de 2014, ela lá no artigo 134, deu à Defensoria Pública uma seção autônoma. A Constituição, no artigo 134, está lá na seção Funções Essenciais da Justiça, a Emenda 80 colocou a Defensoria Pública como uma categoria autônoma. Hoje temos em Função Essencial da Justiça o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. A Defensoria Pública estava junto com a Advocacia. Veio a Emenda 80 e separou. A Defensoria Pública está numa seção autônoma, exclusivamente traçando sobre Defensoria Pública.
Pública. Tá, o que tem disso a ver conosco? É porque essa colocação topográfica autônoma inspirou o Código de Processo Civil. O CPC de 2015 traz lá também um dispositivo autônomo. Ele traz lá o título 5. O título 7. Título 7 diz da Defensoria Pública. Então, o Código de Processo Civil, no título 7, que vai dos artigos 185 a 187, trata particularmente da instituição. É importante que você já de antemão possa perceber que o título 7, que trata da Defensoria Pública, está em tópico separado de um tópico que fala gratuidade de justiça. Nas nossas considerações, em blocos pretéritos, nós já fizemos a separação. Uma coisa é o trabalho da Defensoria Pública, ali o defensor vai prestar assistência jurídica integral e gratuita, a gratuidade de justiça dada pela Defensoria Pública, e outra coisa é a gratuidade de justiça do Poder Judiciário. Perceba, né? O CPC trata da gratuidade de justiça do 98 ao 102 e trata da assistência jurídica gratuita do 183 a 185 a 187. Então, uma coisa é assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública, outra coisa é gratuidade de justiça pelo Poder Judiciário. As duas estão tratadas em tópicos separados, isso facilita, inclusive, numa compreensão didática com uma facilidade maior para a visualização. Tá. Estabelecidas essas premissas, eu queria que vocês também percebessem que o Código de Processo Civil, já logo no início, né, naquele tópico fundamental, o novo CPC tem uma parte nova, uma parte que vai dos artigos 1º a 12º. Esses dispositivos, em especial, tratam das normas fundamentais do processo civil. Lá no artigo 1º está a dizer: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores das normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Quase que óbvio, mas é simpático, é didática essa colocação, que a exegese, que a interpretação do CPC vai se dar de acordo com a Constituição. Perceba que há pouco falávamos na Constituição Federal. O Estado vai prestar assistência jurídica integral e gratuita. O Estado através de quem? Diz o CPC no artigo 185, através da Defensoria Pública. Então, esse primeiro dispositivo que temos lá, a teoria da constitucionalidade do processo, nós temos ali a perspectiva onde as regras do processo civil serão interpretadas de acordo com os ditames constitucionais. E a Constituição fala que o Estado vai prestar assistência jurídica integral e gratuita. Pergunta-se, através de quem? A Constituição traz uma garantia que ela é regulamentada, que ela é disciplinada pelo CPC. Notadamente, aí o artigo 5º, inciso 7.4 da Constituição, tem uma disciplina no CPC, nos artigos 1º, combinado com 185. Então, é a Defensoria Pública a instituição que visa facilitar o acesso a quem não tem recursos ao Poder Judiciário, ou, principalmente, o acesso a quem não tem recursos para buscar uma solução através da justiça multiportas. Pois bem, estabelecida essa ideia primeira, eu gostaria que vocês bem destacassem que uma grande política nacional e institucional é buscar a solução do conflito preferencial e prioritariamente através de métodos extrajudiciais. Ora, o Código de Processo Civil naturalmente viabiliza as questões de acesso à justiça. É verdade, esta é a regra. A regra está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, que diz lá: não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, princípio do livre acesso à justiça, inafastabilidade do controle jurisdicional.
Tá, o 535 traz uma regra, só que esta regra trouxe como consequência um abarrotamento de ações judiciais, uma avalanche de ações judiciais, sem que o Poder Judiciário consiga dar conta de solucionar todas. Há um número excessivo de buscas de demandas individuais e também coletivas, é claro. Há um volume gigantesco de ações. Tudo se judicializa. Durante muito tempo esse foi o viés. E qual é a filosofia primeira hoje que devemos destacar? Antes de propor ação judicial, recomenda-se, determina-se, espera-se que busque o quê? Que seja estimulada a busca da solução consensual através dos métodos de mediação, conciliação e outras fórmulas. Temos aí o que se chama a justiça multiportas. É importante você não confundir acesso à justiça, expressão ampla, com acesso ao Poder Judiciário. O que eu encontro no artigo 5º, inciso 35 da Constituição? O princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Sendo que poderíamos dizer, é verdade, esse princípio continua firme e incólume, mas recomenda-se que se busque uma solução extrajudicial. Sobre esse aspecto, eu queria destacar para vocês o teor da Lei Orgânica Nacional. A Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, ela traz um dispositivo fundamental para te ajudar nessa interpretação. A Lei Orgânica Nacional, no artigo 4º, no seu inciso 2º, traz uma determinação muito importante. São funções da Defensoria Pública promover, destaquem, prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios visando a composição entre as pessoas em conflito de interesses por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição de conflitos. Então, olha só, é preceito elementar da atividade do defensor buscar o quê? A solução extrajudicial. Então, importante que antes de viabilizar uma pretensão no Poder Judiciário, deverá a instituição buscar a justiça multiportas, buscar os métodos de solução consensual do conflito. E aí vem a questão, feito um acordo, esse acordo tem valor jurídico? Diz o próprio Código de Processo Civil, diz também a Lei Orgânica Nacional, no artigo 4º, nos seus parágrafos, e o CPC no artigo 784, inciso 4. O instrumento de transação celebrado pelas partes e pela Defensoria Pública, assinado por todos, é um título executivo extrajudicial. Ora, se consegue através de um acordo uma solução que às vezes o judiciário iria levar anos para se chegar a esta conclusão. Às vezes, num espaço curto de um mês, o defensor chamando a parte contrária, conseguindo ali, mostrando ali os prós e os contras da situação, ele tem a chance forte de obter uma conciliação. Feita a conciliação, assinado pelas partes, temos um documento que é um título executivo extrajudicial. Num eventual inadimplemento, ao invés de novo processo judicial, você tem ali o que? Simplesmente um processo de execução. Então, importante que se prestigie no próprio exame do Código de Processo Civil, que você não seja precipitado em buscar uma solução judicial. A solução preferencial que deva ser adotada, artigo 4º, inciso 2 da Lei Orgânica Nacional. Buscar prioritariamente. E quero com isso dizer para vocês, é uma política institucional, em especial nas questões de tutela coletiva, em especial nas questões de direito de família, sempre buscar a solução extrajudicial. Tenho quase que certeza que a probabilidade é gigantesca que na sua prova você vai encontrar uma hipótese onde vão querer aferir se você sabe, se você tem a perspectiva de buscar a solução extrajudicial. Esse tema é extremamente forte. CPC, artigo 3º, parágrafo 3º, combinado com
a Lei Orgânica Nacional, artigo 4º, parágrafo 4º. Esses assuntos nós vamos continuar falando um pouco mais. E quero destacar, o CPC importa no que ele prestigia as funções da Defensoria Pública, assim como também as prerrogativas institucionais. Esses assuntos, funções da Defensoria e prerrogativas, será objeto do nosso próximo encontro.